Olá, boa tarde para todos que estão nos assistindo. É um grande prazer poder estar aqui em mais um momento da nossa live para a gente poder, nesse bate-papo, discutir os assuntos de educação com esse público de educadores que já há algum tempo nos acompanha nessas lives periódicas que a gente faz. Hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas, mas antes de falar, eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco do que a gente produz aqui na Elos Educacional. Para quem não sabe, eu sou a Cláudia Zupini, sou a sócia fundadora da Elos Educacional e a Elos é uma consultoria de educação que promove vários cursos e também promove vários produtos em educação, né? Hoje nós temos o Momento Elos no canal de YouTube, onde nós temos os professores Felipe Costa, a Luciana Cruz, o Tiago Monteiro, que eles estão lá dando várias estratégias para quem trabalha com alfabetização, ensino médio, ensino fundamental, falando na área de língua portuguesa. Nós também temos no nosso site uma área do blog com vários textos de educação muito interessantes para quem discute temas como inovação, participação dos pais, gestão de sala de aula, PPP da escola. Então vocês entrem lá no nosso site que vocês vão gostar bastante da diversidade de assuntos que temos lá. Temos algumas novidades também, daqui a pouco nós vamos lançar entrevista com autores de livros de áreas da educação. A nossa primeira entrevista vai ser com a professora Kátia Stocco. Vai ser um grande prazer poder ter ela aqui nessa novidade que vamos ter no nosso site. Também temos um grupo que está estudando e implementando a nova base, né? Outro assunto, a base comum curricular, outro assunto que está sendo muito discutido hoje, né, em educação. E eu queria reforçar que esses textos que estão no nosso blog são todos escritos pelos formadores da Elos. Então é um motivo de grande orgulho para a gente poder divulgar o quanto a gente tem estudado, tem pesquisado sobre os temas que são recorrentes hoje na educação. A gente tem bastante coisa, né? E tem os cursos, né? Esses dias a gente lançou os cursos online, né? Então nós estamos falando sobre planejamento e educação inclusiva. Nós temos um curso de planejamento e 2 cursos de educação inclusiva totalmente online e muito interessante, vocês vão gostar bastante. Então convido vocês para entrar no nosso site www.eloseducacional.com e no nosso canal de YouTube. Vai ser um grande prazer poder tê-los todos lá conversando, discutindo. Coloquem suas dúvidas, né? Então nós vamos criar esse canal de comunicação, vai ser bem interessante. Bem, mas o nosso objetivo hoje aqui é conversar sobre metodologias ativas. E para isso eu trouxe uma pessoa muito especial, a nossa professora mestre, professora Adriana Rieger, além de uma profissional muito competente, uma amiga muito especial. E hoje nós vamos fazer aqui essa conversa, esse bate-papo, e espero que vocês possam trazer as suas contribuições também nesse canal aqui, né, no Face, para a gente conversar um pouco, tá? Aliás, nós também temos nesse momento, né, acontecendo alguns cursos sobre esse tema, né, sobre metodologia ativa. Então isso está muito recorrente, né? Está todo mundo falando sobre esse assunto, né? Na verdade, o que é metodologia ativa? Né? Será que isso é uma novidade? Né? Qual é o conceito? Será que o que eu faço é metodologia ativa? Não é? Afinal de contas, né? Vamos começar a conversar sobre isso, mas vamos tentar ser o mais clara. Sala de aula, porque as atividades que a professora propunha para a gente naquela época, elas estavam mais focadas na coordenação motora. Então me entediava ficar fazendo onda vai, onda vem, ou fazendo folhas, né, da mesma letra, e acabava me dispersando, tendo comportamento inadequado dentro da sala de aula, e frequentemente eu era convidada a ir para a sala do diretor.
Na época, né, o professor Nelson Cardim, ele era o diretor e ele me dava livros para ficar lendo lá dentro da sala dele na diretoria. Muito bem. No terceiro ano, né, na terceira série, a professora Odete, ela reconheceu que eu tinha um potencial. Ela não se apegou ao fato de que eu vivia na diretoria. Então, ela aproveitou o que eu já trazia. E ela me desafiava. Sabendo, ela tinha clareza de que eu tinha provavelmente uma fluência leitora maior do que os meus colegas, ela me desafiava a ler os contos de fadas. Então eu tinha ali a missão de levar os contos, ler, fazer um resumo, e na próxima aula ela pedia para que eu fosse na frente. Na minha época tinha aquele tablado, né, que a gente subia, onde ficava a mesa do professor, e eu tinha que subir lá naquele tablado e resumidamente contar a história para os meus colegas. Feito isso, eu tinha que depois organizar a encenação daquela história. Então tinha uma quantidade de histórias que eu li, fazia o resumo e apresentava, dali a gente escolhia uma para fazer a encenação. Então eu tinha que, de novo, criar o roteiro, destacar as falas dos personagens, cuidar de selecionar quem ia participar daquela peça, distribuir os papéis, fazer os ensaios e o grande dia, o dia da encenação. E a gente encenava para outras turmas da escola, não vou dizer para quais idades, mas outras turmas da escola, tinha um palco, né, na escola, e a gente fazia a encenação. Depois da encenação, eu ainda precisava fazer um relatório contando como foi, né, todo esse processo de divisão dos papéis, da encenação, e entregar para ela. Eu me sentia desafiada, bastante desafiada, e eu sentia que eu estava aprendendo, eu aprendia, aquilo tinha significado, fazia sentido para mim. Eu acho que esse é um dos exemplos que me marcaram bastante, porque a dona Odete me resgatou do lado de fora para o lado de dentro da sala de aula. Para mim era uma novidade o dia que eu conseguia ficar o tempo todo lá, porque eu era convidada a ir ajudar a merendeira e ficar como diretor, fazer outras coisas. E você, Cláudia, você tem aí algum exemplo, tem alguma história que você lembre que também como aluna tenha vivido essa situação de sentir que você estava no centro desse processo, que você estava aprendendo? Na verdade eu tenho, e bem recente. Eu tenho o meu orientador, né, de doutorado, e ele tem as aulas, e toda vez que eu saio de uma aula dele eu me sinto extremamente provocada, e eu falei, nossa, essa aula eu realmente aprendi. Ele possui algumas técnicas de aula que provoca você, e não é só como no caso da Adriana, que ela estava numa situação individual. Ele tem estratégias de sala de aula que ele provoca a sala toda a pensar, e não tem um aluno que não tenha que trabalhar, né? Então todos os alunos são convidados a trabalhar, a se desenvolver cognitivamente, e isso me impressiona demais, né? Ele não trabalha com nenhum recurso tecnológico, ele usa só da mediação, né, de fazer perguntas, de estratégias, de técnicas, e ele provoca todo mundo, o aluno está no centro desse processo, e todo mundo sai de lá extremamente provocado, reflexivo, e você sai dessa aula assim, nossa, hoje eu realmente aprendi. Então, se a gente for ver, né, esse exemplo, tanto o meu como o da Adriana, são exemplos que a gente poderia dizer que são exemplos de quem passou por estratégias de uma metodologia ativa. A metodologia ativa, ela passa por estratégias do professor que pensou num aluno que é o centro desse seu planejamento, né? É um aluno que o professor pensou em estratégias que levou ele para uma autonomia. Ele quer que ele tenha uma autonomia cognitiva, uma autonomia emocional e também uma autonomia gerencial, né? Ele quer provocar esse aluno para isso. Ele quer provocar a reflexão. Ele está no centro da aprendizagem. Para isso ele vai ele vai planejar uma aula que traga uma problematização, mas não é qualquer problematização.
é uma problematização da realidade. Essa realidade, né, que faz sentido para o aluno. Né? E como a Adriana acabou colocando mesmo, ela era uma aluna que ela estava em uma outra situação, ela tinha um outro nível de aprendizagem na sala dela e ela não se encontrava. Até que ela achou uma professora que falou, não, faça alguma coisa que faça sentido para você. Né? Então a gente tem que saber o que o meu aluno sabe, né? Fazer esse diagnóstico do aluno e provocar, problematizar situações que façam sentido, né? O que a gente chama dessa aprendizagem significativa para ele. Tem que também proporcionar para esse aluno trabalho em grupo, né? Provocar esse aluno para essa aprendizagem em equipe, né? Trabalhar na sala de aula questões de equidade, porque hoje nós estamos no século XXI e a nossa época em que a gente vive, ela exige isso de todos nós. Ela exige que a gente se desenvolva nesta direção. Outro ponto muito importante é a busca pela inovação. Nós temos recursos tecnológicos que colaboram muito para que tudo isso se desenvolva de uma forma melhor. Então, por que não utilizá-las para que isso se desenvolva? E por último, um aspecto central disso é que o professor ele não é mais aquela pessoa que está lá na frente, né? Que ele é o detentor de todos os saberes e ele transmite esse saber. Ele é agora esse mediador que tem que provocar essas estratégias. E o que eu digo é assim, isso não é nada fácil. Né? Então pode parecer a impressão que pelo fato dele ser o professor mediador, o professor facilitador, que isso seja menor. De forma alguma, ser esse professor nesse outro lugar é uma tarefa extremamente desafiadora para este professor. Né? Então ele tem que ter estratégias diferentes. Né? Então isso realmente é muito complexo. E digo para vocês outra coisa também, tudo isso que eu acabei de falar, isso não é novo, né? Tirando a questão da tecnologia, que com o passar do tempo isso tende a ser cada vez mais avançado, mas essas outras questões que eu falei para vocês, como o aluno como centro de ensino e da aprendizagem, autonomia, né? A busca pela autonomia, reflexão, problematização da realidade, trabalho em grupo, professor mediador, esses são assuntos que com certeza vocês já ouviram várias vezes, né? Em meados do século XX ou finalzinho do século XIX, quando a gente começa grandes autores, né, que fundamentam a nossa pedagogia como interacionismo, Piaget, Vygotsky, eles já falam disso, né? Falaram disso e hoje ainda a gente usa muito isso, né? Então, nós temos Vygotsky que fala dessa interação social, né, do sujeito com a realidade, de como a aprendizagem ela funciona nessa intersecção do sujeito com a realidade. Nós temos Dill com a aprendizagem através da experiência. Nós temos Paulo Freire, que tantos nos ensinou sobre a problematização da realidade, sobre a autonomia, né? Então, quem é da educação aqui no nosso país, né? Quem já não ouviu falar de Paulo Freire falando dessa autonomia? Nós temos Ausubel falando sobre aprendizagem significativa. Então, isso é novo para nós? Não, não é novo. Nós já ouvimos isso há muito tempo. É tudo isso atrelado à tecnologia, né? Então, não significa também que é porque eu não tenho a tecnologia que eu também não faça isso. Eu posso fazer a metodologia ativa, se eu não tiver um computador, posso também. Mas tudo isso atrelado a esse impulsionamento do que a tecnologia pode me trazer, é o que hoje, potencializar, é o que eu estou chamando de metodologia. Mas uma coisa que me intriga muito, Adriana, que eu quero conversar um pouco com você sobre isso, nós temos desde 1900 e pouco, a gente está falando disso, né? Falando de interacionismo, de construção. Paulo Freire, tantas pessoas tão apaixonadas por esses assuntos de aprendizagem significativa, né? Tanta coisa. E mesmo assim, a gente não vê isso nas nossas salas de aula.
né? O que será que está faltando para a gente fazer essas coisas acontecerem, né? Bom, falta várias coisas, né? A gente vai continuar, só que antes eu vou aqui agradecer a Vanessa Duarte de Petrópolis, a Calinhares de Aracaju, que estão aí conosco, que legal. A Rosilda de Tocantins, a querida Rânia Milanelli de Santo André, parceira querida, a Carla Simone do Ceará, a Nageli de Tocantins e a Ana Rosa de Santo André, que eu tenho certeza que essa Ana Rosa é a Ana Rosa que foi minha aluna na pedagogia, né? Que legal. Bom, Cláudia, como que a gente pode fazer para mudar essa sala de aula e trazer o aluno para esse centro do processo de ensino e aprendizagem? A gente precisa romper algumas barreiras, romper com alguns paradigmas. E a gente podia começar a repensar como a gente tem estruturado a nossa sala de aula, como a gente estrutura a nossa aula. Então, para que o professor possa provocar essa reflexão no aluno, para que esse aluno passe a refletir sobre os processos, né, sobre o que ele está aprendendo, como ele está aprendendo, ele precisa pensar numa estrutura de aula diferente do que essa que você colocou, onde o professor é o único detentor do saber e que o ensino está tudo centrado nele. Então, o primeiro passo é repensar de que forma eu tenho de estruturar uma aula para provocar o meu aluno a refletir sobre a realidade, sobre os contextos, sobre os conteúdos que a gente está levando lá para a mesa, na sala de aula. Como é que eu posso estruturar minha aula a fim de provocar, de promover a construção da autonomia? Porque a gente não passa a ser autônomo de uma hora para outra, né? Tem um processo, é uma construção. Como eu posso trazer a inovação para a minha sala de aula a partir dessa reorganização? Como eu penso as atividades e como eu organizo o trabalho dos alunos? Eu penso em momentos em que eles estão em duplas produtivas, que está com um parceiro mais avançado, eu penso em momentos em que ele pode estar trabalhando em um grupo, trabalhando em equipe, mas não é aquele trabalho em grupo que a gente teve lá na nossa escola, né? Culturalmente, trabalho em grupo, o professor chegava e dizia que tinha tal pesquisa, tal trabalho para fazer, para entregar tal dia, formava um grupo de tantas pessoas, ou até ele nomeava quem faria parte daquele grupo e vamos lá. Mas qual é o papel que cada um desses alunos vai desempenhar dentro desse trabalho em grupo? Isso faz muita diferença. Então, quando a gente começa a pensar no planejamento dessa aula, pensar o que de fato a gente gostaria que os alunos aprendessem ali, naquele momento, pensando em objetivos bem específicos, né? A gente tem os objetivos mais gerais, mas objetivos específicos para cada aula, organizando essa aula a fim de que ele possa ir desembrulhando esse conhecimento, né? E partilhando partilhando a construção desse conhecimento com os saberes dos alunos também. Então, aos poucos, ativando cada vez mais essa participação, esse engajamento cognitivo dos alunos e a construção desse conhecimento. Então, o professor precisa parar para pensar, tá, eu quero que os meus alunos aprendam isso na aula de hoje. Como é que eu vou, no final dessa aula, mensurar, avaliar se os meus alunos conseguiram chegar onde eu gostaria que eles chegassem? Porque esse é o ponto de partida para a minha aula de amanhã. De onde eu vou partir? O que eu vou oferecer para esses alunos? E para essa construção, eu vou pensando nas atividades, que não são meras atividades, né? A gente tem que romper um outro paradigma. A gente não pode mais pensar em atividade para os alunos. A gente tem que pensar em situações de aprendizagem, mas não é qualquer uma também. A gente tem que pensar em boas situações de aprendizagem. Boas situações de aprendizagem que promovam essa problematização da realidade, essa reflexão sobre os contextos, que contribua para a construção da autonomia, em que o professor esteja nesse lugar de mediador, de facilitador da aprendizagem e que ele traga inovação, que não necessariamente é a tecnologia. Hoje em dia a gente pode pensar que uma grande inovação seja todo mundo aprender dentro da sala de aula. Essa é uma grande inovação, porque na minha escola não era todo mundo que aprendia, na sua também não. Então, assim, a grande inovação hoje poderia ser todo mundo aprender. Então, na medida em que o professor vai pensando em como organizar essas boas situações de aprendizagem, ele vai pensando
como fazer a informação circular entre as pessoas, como ele pode provocar que o aluno coloque em jogo tudo o que ele sabe sobre aquele assunto, mas que ao mesmo tempo ele construa novos conhecimentos, então ele vai pensar em desafios ajustados, e aí ele vai conhecendo onde cada um desses alunos está dentro desse processo de aprendizagem. O aluno está de novo aí, está no centro, está o tempo todo no centro. E independente do aluno ter deficiência ou não, porque a gente muitas vezes escuta, mas meu aluno com deficiência não aprende, olha, eu tenho um aluno lá de educação inclusiva que acaba não acompanhando o ritmo do grupo. E aí vem uma pergunta, que é um outro paradigma que a gente precisa quebrar. Será que a gente é igual? A gente aprende do mesmo jeito, no mesmo tempo, pelo mesmo caminho? A gente sabe que a aprendizagem ela começa pelos campos sensoriais e que cada um de nós tem estilos próprios de aprendizagem. A gente percorre caminhos diferentes para construir o conhecimento. Então, quando o professor tem clareza sobre isso, ele tem sempre o aluno no centro desse processo de planejamento. Ele passa a oferecer situações de aprendizagem, boas situações de aprendizagem, que busquem ajustar os desafios para cada um dos alunos. E aí ele vai conseguindo trazer um engajamento cada vez maior, não só em nível de participação ativa dentro da aula, mas também nesse engajamento cognitivo de construção e de desenvolvimento do processo cognitivo. Então, acho que tem muita coisa para fazer, como você disse, não é fácil, né? Mas é possível. Eu acredito nisso. Sem dúvida. E a gente podia citar aqui vários exemplos, né? Por que você não fala um pouquinho da aula invertida? Que hoje parece um modismo, todo mundo quer falar sobre metodologias ativas, aula invertida. Fala um pouquinho, Cláudia. Mas antes de falar de um exemplo, eu quero contar um pouco de mais educadores que estão aqui com a gente. Tem o Tomás de Campo Grande, tem a Tábada de Vargem Grande, tem a Rosineide do Itaú, do Rio Grande do Norte, a Márcia de Tocantinópolis. Que legal, gente. E temos também o Adailton de Porto Nacional, Tocantins. Tem bastante gente de Tocantins. Nossa, que alegria poder ter todo esse pessoal aqui. A gente esteve há pouco tempo em Tocantins, né? Iniciamos um trabalho grande em Tocantins. Então, nosso coração todo apaixonado aí pelo pessoal de Tocantins. Um grande beijo para todos vocês que estão aí. É sempre um grande prazer. Essa conversa de educação é uma coisa que, se deixar, a gente passa o dia aqui falando. Mas voltando aqui para o nosso aula assunto, invertida. A aula invertida, a Adriana, ela tocou no assunto essencial. As coisas não viram a página simplesmente, né? Eu não faço assim, eu tenho o hábito de fazer a minha sala, dou a aula lá na frente, meus alunos sentados de determinada maneira, e amanhã eu começo a fazer aula invertida, ou rotação por estações, ou vou trabalhar em grupo, e acho que vai dar tudo certo. E, de repente, não dá, e eu falo, isso não dá certo. Não funciona. Isso não funciona. As coisas não são assim. Os alunos não estão preparados, você não tem uma cultura de sala de aula para que isso se sustente. Então, você tem que se preparar e saber que talvez no dia que você começar não vai dar certo. Né? Você tem que ter uma cultura de trabalho em grupo. Né? Você tem que ensinar os alunos a trabalhar em grupo. Né? Tem que aprender. Você tem que ensinar o seu aluno, por exemplo, a sala de aula invertida, ele é muito baseado em pesquisa, em autonomia. Porque o aluno precisa ter autonomia para trabalhar em casa. Então, como que você começa a fazer essa metodologia da aula invertida e você nunca pediu para o aluno fazer uma pesquisa? Ele não tem autonomia. Então, são habilidades e competências que você precisa desenvolver no seu aluno antes até de começar. E essa habilidade ela implica também uma boa gestão desse tempo, né? Porque ele tem prazo para fazer todas essas pesquisas, as leituras, para chegar na aula com isso pronto. Por exemplo, a sala de aula invertida, ela parte da premissa que o professor prepara a aula dele e a parte conceitual, a mais densa, a mais teórica, ela vai ficar
para casa. Então ele prepara esse material, que pode ser com vídeo, com textos, com pesquisas, esse material ele é estudado em casa. Em sala de aula, ele vai mobilizar esse conhecimento que foi estudado em casa. Então, ele vai trabalhar em grupos, ele vai fazer boas perguntas, ele vai fazer dinâmicas para mobilizar os conceitos aprendidos em casa. Então, você imagina quanta autonomia este aluno precisa ter para trabalhar com isso, né? Então, existem várias armadilhas nessa metodologia de sala de aula invertida. Uma delas é que não basta você dar um texto para o seu aluno ler em casa e achar que você está trabalhando com essa metodologia. Você precisa, uma das características principais disso é você ter algum mecanismo que avalie o quanto esse aluno aprendeu dos conceitos que você desejava que ele aprendesse. Por isso o uso dessa tecnologia, né? A aula invertida, ela é uma das estratégias do ensino híbrido. Então, ela está atrelada à tecnologia. Então, é um equívoco que muitas pessoas têm, né? De não atrelar. A aula invertida, ela é uma das metodologias do ensino híbrido. Então, ela precisa da tecnologia, porque ela se utiliza dela para você tanto produzir um vídeo, ter uma plataforma, alguma coisa que propicie para você fazer alguma avaliação, porque quando esse aluno voltar para a sala de aula, o professor, de certa forma, ele sabe o que o aluno aprendeu, fez um breve questionário, alguma coisa, para ele lidar com isso, ele tem um feedback disso e ele mobilizar esses conhecimentos e dali começar a aula dele. Então, não é tão simples assim. A aula invertida, ela é uma metodologia muito, muito boa. Eu sou a favor, mas ela é complexa e ela merece um estudo aprofundado para que ela não caia num desuso de algo que as pessoas digam assim, eu faço aula divertida, eu dei um texto para ele ler em casa e trabalhei na sala, fiz uma roda de conversa, conversei sobre esse texto e isso virou aula divertida. Então, a gente tem que tomar bastante esse cuidado para que isso não aconteça. Né? É importante isso mesmo, porque esse momento da discussão na sala de aula é para alinhar os conceitos, né? Até para a gente checar se o aluno teve uma compreensão correta daquilo que ele leu, que ele estudou em casa. Tem um outro exemplo que a gente pode dar também, que a gente ouve muito as pessoas dizerem, eu estou trabalhando com rotação por estações. Né? Então, eu posso usar a rotação por estação considerando alguns princípios, não porque está na moda, porque disseram que é bacana, então isso é inovação e eu vou fazer. Mas entendendo o objetivo que está por trás. Então, a premissa para se organizar uma aula a partir da metodologia de rotação por estações, é você ter ali, por exemplo, 3 atividades distintas, né, 3 ilhas, 3 estações, que provoquem no aluno o uso de linguagens diferentes. Então, eu vou oferecer para o meu aluno o mesmo conteúdo de 3 formas diferentes. Eu posso estar trabalhando lá o tema lixo. Então, eu trago um texto informativo numa estação em que todos vão passar por todas. Eu trago lá um texto informativo para os meus alunos lerem e discutirem a partir de uma pergunta disparadora ou sistematizarem o que eles entenderam sobre aquele texto. Numa outra estação, eu trago um vídeo sobre a Ilha das Flores, por exemplo, que também fala dessa problemática do descarte do lixo, em uma outra linguagem. E numa outra estação, eu trago um artigo científico que vai tratar dos problemas do lixo no meio ambiente. Então, ali nessa estação, eu tenho um momento para ampliação desse repertório conceitual do aluno. Então, o objetivo é que todos passem por todas as estações, tratem sobre o mesmo conteúdo, mas em abordagens diferentes. Nesse princípio, eu estou tratando das diferentes linguagens e estou tratando de que as pessoas são diferentes, que a gente aprende por caminhos diferentes, em tempos diferentes. Então, eu estou
ampliando as possibilidades de compreensão dessa realidade. Eu estou trazendo meu aluno ali no centro e problematizando a partir das diferentes estações que ele estude sobre o mesmo conteúdo. E a Cláudia faz uma observação bastante interessante. Ontem mesmo, quando nós discutimos um pouco como seria hoje essa nossa conversa, ela trouxe um destaque para a rotação por estações, que tem que ter uma premissa também aí, além disso tudo, né? Que é a questão da tecnologia, né? Uma dessas estações, ela tem que ter o uso da tecnologia, porque ela também é uma da metodologia do ensino híbrido. Pois é. Porque senão ela não é rotação por estações, Senão, ela pode ser os cantos, que é tão conhecida no ensino de educação infantil, que a gente usava, que eram os cantinhos. Pois é. E é muito comum a gente encontrar colegas que dizem: eu estou trabalhando por rotação por estação. Como você está fazendo? Né? E aí ele fala: é isso, assim, assim, assim. Você fala: mas não tem nem nada ali de tecnologia. Então, o conceito precisa ser alinhado. A gente tem bastante tempo que isso tem sido pesquisado, estudado, difundido, mas o grande paradigma aqui que a gente tem que se debruçar é a estruturação da sala de aula e essa compreensão do professor em relação ao seu papel nesse novo modelo, né? Nessa metodologia, nesse novo que não é novo. Né? Que não é novo. A gente deu 2 exemplos de uso de tecnologia, mas é importante destacar que quando você promove o trabalho em grupo, quando você faz essa mobilização desse conhecimento, quando você faz uso de boas perguntas, que você desenvolve, que você trabalha com proporção do conhecimento dos alunos, que você quer desenvolver o cognitivo dele, nessa escala, fazendo essas perguntas, todo esse trabalho, existem, a Vanessa está aqui com o livro, alguns livros. Antes de você mostrar os livros, olha só, a Elos rompeu mais barreiras. A gente tem aqui a Carla é minha prima, está lá no Reino Unido e assistindo e participando conosco. A Rosa do Crato, no Ceará, a Marli em São Caetano, a Margarete em São Bernardo, a Renata aqui em Santo André, a Luciana em Taquarussu, Porto Nacional lá em Tocantins, e a Vani Vieira em Itaú, Rio Grande do Norte. Olha só, a gente já está lá fora. Bem, como eu estava falando, existe esse livro aqui, Aula Nota 10, que já está na 2ª versão, inclusive nós aqui, eu e a Silvana da Elos, fizemos a revisão dele, e ele traz várias sugestões de uso de estratégias, de técnicas em sala de aula para mobilizar, de engajar seus alunos, que você não vai usar a tecnologia, mas que também você pode considerar a metodologia ativa. E para a gente, assim, sistematizar essas ideias, que a gente falou tanta coisa, só recapitulando, a metodologia ativa, ela coloca o aluno no centro do ensino e da aprendizagem, ela quer desenvolver autonomia, a gente falou aqui de várias metodologias que precisa da autonomia do aluno, ela trabalha com essa reflexão, né? Ela tem isso como premissa, e essa reflexão, ela está baseada na problematização, e não é de qualquer problematização, é da problematização da realidade dele, porque precisa ter um significado, né? O trabalho em equipe, essa equidade, ela é primordial, né? Esse professor, ele está centrado, né? Ele tem um papel, aliás, como mediador, facilitador, e a inovação, ela é um potencializador dessa metodologia, né? Então, isso, em resumo, seria esses pontos para a gente sintetizar o que a gente poderia dizer de conceitual da metodologia ativa. É uma mudança de cultura, né? Da escola, da sala de aula. Que nós estamos à procura há muito tempo. Vamos dizer aqui há mais de um século. Há mais de um século. Pelo menos. E se a gente tivesse que falar de todas as metodologias, de todos os exemplos, aqui daria para a gente ficar horas aqui falando. Então, não é possível. Bem, mas nós vamos... Acho que tem perguntas. Mas antes a gente vai fazer a indicação de alguns livros antes da gente começar a responder as perguntas, né? Então, eu já falei do Aula Nota 10. Aí eu quero aproveitar e falar um pouquinho do Marcos Mazeto, que ele também fala de técnicas em salas de aula
né, de professores no ensino universitário. Como eu falei, bastante em trabalho em grupo, né, de trabalho em equipe. Tem o livro de Planejando o Trabalho em Grupo, da Rachel Lotan. É um livro excelente, maravilhoso, super indicamos. Muito. Esse livro aqui eu já indiquei, acho que já foi indicado outras vezes também, Gestão da Sala de Aula, que ele é mais focado no Fundamental 2, né? Como a gente indicou um de Fundamental 1, a gente vai indicar outro de Fundamental 2, Ensino Médio, para vocês, tá bom? E tem mais uma série de livros também, tem uma série de referências, né? Indicações de leitura, que a gente que vai vocês deixar. vão encontrar também. Nós deixamos no canal. Aí no próprio timeline, nós vamos deixar uma referência bibliográfica para vocês pesquisarem sobre o assunto, que tem bastante coisa. Então agora nós vamos responder algumas questões que chegaram aqui para nós. Uma delas eu acho que é crucial, que a gente já falou um pouco, que é sobre a questão da tecnologia, né? Como trabalhar sem o uso de computador. Eu acho que em pleno século XXI, 2018, a gente não ter esse recurso é muito triste, né? Eu não gostaria de estar dizendo isso aqui, eu queria que isso não fosse uma realidade no nosso país, mas infelizmente é. Mas eu não acredito que isso seja um impedidor. De tudo que a gente acabou de falar, né, Adriana? Isso não deve impedir. Acabei de contar a história do meu querido professor, que dá uma aula maravilhosa, que eu saio extremamente engajada com o que eu faço, e ele não usa nenhuma tecnologia. Então, é um equívoco a gente pensar isso. Mas é assim, é muito melhor se a gente usar essa tecnologia. Mas eu vou dizer para vocês que às vezes você tem a tecnologia e isso não significa que você está usando metodologia ativa. A gente já viu vários exemplos que tem salas extremamente equipadas e nem por isso você está tendo engajamento do aluno, o aluno está sendo desenvolvido sua autonomia, está tendo uma problematização da realidade. Então uma coisa não é necessariamente associada à outra. Então isso é muito importante a gente entender. Né? Não é só porque eu tenho a tecnologia que eu tenho a solução para o mundo. Eu posso trazer o meu aluno como protagonista e autor da construção do conhecimento dele sem necessariamente ter a tecnologia, né? As mídias, ou ter internet, ter o celular. A gente precisa tomar muito cuidado dessa associação direta que a gente faz as coisas. Outra pergunta que nos chegou aqui é uma outra associação, ou um outro equívoco conceitual que nós temos, de personalização do ensino. Então, necessariamente, metodologia ativa não precisa ter personalização de ensino. Personalização de ensino é uma outra coisa que a gente poderia fazer uma outra live só para falar de personalização de ensino. Né? Ela é uma metodologia em que você tem um ensino individualizado para cada um, tem uma trilha de conhecimento, centro de interesse para cada aluno. Né? Então, inclusive, em 2017, se não me engano, eu e a Silvana tivemos o prazer de conhecer algumas escolas nos Estados Unidos que tinham esse trabalho de personalização de ensino. Incrível, mas aí é uma outra história, né? Nós temos alguns exemplos de gamificação, de personalização, mas não vamos fazer uma associação direta, porque isso não é assim que a gente deve lidar, né, com essa associação. Temos mais algumas questões? Ou não temos mais tempo? Não temos mais tempo. Então nós vamos ficar como nós já acabamos o tempo, eu vou agradecer a toda a participação de vocês, e depois a gente pode responder as perguntas por escrito, né? É sempre um grande prazer poder conversar, falar de educação. Nós estamos muito abertos para continuar essa conversa por outros canais, e acho que é isso. Agradecer a Adriana por estar aqui com a gente. Eu vou aproveitar e agradecer a Maria Rita, que prometeu que ia acessar lá do interior, que está lá em Mococa, assistindo também, participando. E a Keila, que Itaú, Rio Grande do Norte. Itaú, que legal. Rio Grande do Norte, firme aí também. Pois é, gente, desculpa. Obrigado, foi um prazer estar aqui. E antes de começar, a gente acha que meia hora é bastante tempo, mas na prática não deu para. É que juntar a Cláudia e a Adriana não ia dar. Obrigada, Cláudia. Boa tarde, gente.